Um bom sábado a todos. Também às visitas. Que Deus abençoe e que esta mensagem seja para consolar e confortar os corações de cada irmão segundo as necessidades de cada um. Irmãos, este tema, Enoque, e lemos em Enoque, Judas capítulo 1, versículo 14 e o 15, serviu de introdução, que ou parece que Enoque viu algo, né? Porque diz aqui, Judas, diz no versículo 14, e deste profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo, o quê? Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, isto é, Enoque parece que viu a segunda vinda de Jesus em glória, em poder, acompanhado com os seus santos anjos. Mas para quê? Não é? Para quê? Nós sabemos que é para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, não é? Que até a vida aqui era até à morte, a partir da morte parece que não havia mais esperança. Mas pela a morte de Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição, que venceu a morte, agora pode tirar aqueles que ficaram na morte e levá-los para Ele, aqueles que creram. Mas aqui o versículo 15 diz algo, não é? A primeira mensagem angélica do Apocalipse temeia a Deus e dá glória porque é vinda a hora do seu juízo. E o que é que diz o versículo 15? Para fazer juízo contra alguns? Não, diz contra todos e que mais? E condenar dentre eles todos os ímpios. Então aqui vemos também os ímpios serão condenados, né? E por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras, irmãos, olha o que é que está escrito, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Jesus. Estão a entender? Então vem aqui o juízo. É interessante que este capítulo de Judas, do versículo 14 e 15, está ligado com Mateus capítulo 16 e o versículo 27. Vamos ler o que é que nos diz. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Então vemos aqui um paralelo, né? Uma ligação do versículo que lemos em Judas com este versículo 27 que lemos em Mateus. Mas não fica só por aqui, não é? Segundo a Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também dá-nos uma comparação sobre esta passagem. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses e vamos ler o capítulo 1 e o versículo 7. E vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor desde o céu com os anjos do seu poder. Então o apóstolo Paulo aqui em Tessalonicenses me fala uma manifestação de Jesus nos céus, não na terra, nos céus, com o seu poder acompanhado com os anjos. Então podemos ver que a palavra de Deus ela se completa. Não é? O que profetizou Enoque, irmãos, sabemos que Enoque viveu antes do dilúvio. E viu o que é que aconteceria depois do dilúvio, depois da crucifixão de Cristo, depois todo o desenvolvimento da história do pecado aqui na terra. Ele viu a glória, viu Jesus vir sobre as nuvens do céu, acompanhado com seus anjos para trazer a juízo. E o apóstolo Paulo completa-nos isto e também o Mateus também nos relata isso em Mateus capítulo 16 e o versículo 27. Nós vamos falar sobre então Enoque. Os irmãos têm uma comparação, vamos conhecer a pessoa de Enoque, o tempo em que ele viveu e como ele viveu. Então vemos que Enoque não era um homem qualquer, ele andou com Deus. E viveu quantos anos? 365 anos. Mas ele andou com Deus quantos anos? 300 anos. Então, vamos falar sobre Enoque. Irmãos, o propósito de falar sobre Enoque é que existiram vários Enoques. Os irmãos têm conhecimento disso? Não existe um Enoque, existiu vários. Mas este Enoque é diferente, porque este foi transladado, este andou com Deus. O propósito de falar sobre isto é que existe um livro chamado livro apócrifo, que é o livro de Enoque, e que fala muito, tem lá muitas mensagens, fala muito sobre o que se passava nos céus, a história dos anjos. Bem, é um livro um bocado complicado, digamos que é um livro quase apocalíptico, porque fala em símbolos e etc. E será que Enoque escreveu esse livro? Será que tudo que está ali escrito é real? Será que tem de acordo com a palavra de Deus? Será que nos conta outra história? Se sim ou não, cabe a cada um. Não sou eu que vou julgar ou dizer. Mas
posso, pelo Espírito de Profecia e pela Bíblia, que antes do dilúvio não houve escritos nenhuns. Não houve nenhum escrito, não houve nada relatado. E vemos que parece que foi relatado algo por Enoque. Será que foi mesmo assim? Que Enoque é que estamos a falar? Mas para cá vamos falar sobre que existiu, vamos ver que tipo de Enoque, quantos Enoques existiu que a Bíblia nos relata. Nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 17, os irmãos podem acompanhar, vamos falar em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 5, Êxodo e 2 Crônicas. Logo no princípio da Bíblia, lá no início, temos Gênesis capítulo 4 e aqui diz que é o filho de Caim, chama-se, como é que chama-se o primeiro filho de Caim? Enoque. Então, vamos ler o versículo 17, o que é que nos diz o versículo 17? Diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele, Caim, edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho. A cidade chamou-se Enoque. Então vemos que da parte da linhagem de Caim, houve o primeiro filho dele que se chamava Enoque. Mas é interessante que da descendência de Sete, segundo o que lemos agora em Judas, Enoque foi o sétimo depois de Adão. Mas se foi o sétimo, eu podia dizer que foi o terceiro, não é? Depois de Adão. Ou o quarto, não é? Adão teve Abel e Caim, não é? Ou Caim e Abel. E depois também Caim teve Enoque. Mas vemos aqui numa sétima linhagem, não é? De Adão, Enoque, outro Enoque. Vamos ver então em Gênesis capítulo 5 e o versículo 18. E vamos falar sobre o filho de Jered, que está no versículo 18, que nos diz assim: E viveu Jered, que é o pai de Enoque, 162 anos, e gerou a quem? A Enoque. Estão a entender? Então vemos aqui outro Enoque. Mas a Bíblia não nos fica só por aqui. Este Enoque aqui é da linhagem de Adão, que vem por Sete, os filhos de Sete. E agora vamos avançar e vamos encontrar outro Enoque em Êxodo capítulo 6, versículo 14 e 2 Crônicas capítulo 5, versículo 13. Quem é este Enoque? Eu já pus aqui que era o filho de Ruben. Ruben é o primogênito de Jacó, né? As duas tribos de Israel. Vamos a Êxodo, lá o capítulo 6. E o versículo 14. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Ruben era o primogênito de Israel. O que é que diz aqui? Enoque e Palu, Hezron e Carmim. Estas são as famílias de Ruben. Então vemos aqui também um Enoque na família de Ruben. E também podemos confirmar esta passagem com a 1 Crônicas, capítulo 5 e o versículo 3. Também vai dar relato ao versículo que lemos em Êxodo. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, quem? Enoque, Palu, Hezron e Carmim. Então vemos aqui que a Bíblia fala em vários Enoque. Por isso é que eu estou a falar que existe um livro chamado o Livro de Enoque, que é um livro apócrifo, que fala lá muitas mensagens. Irmão, por um lado fala algumas mensagens que realmente encaixam e outras diferentes. Porquê? Porque o livro fala em vários arcanjos, que é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus só nos relata de um arcanjo, que é Miguel, que é o próprio Jesus, e fala em outros arcanjos. O próprio Gabriel não é um anjo, mas é um arcanjo. Aqui na Bíblia nós vemos que Gabriel é um anjo. Ele foi o mensageiro enviado a Daniel, a Maria, e relata ele como anjo. E no livro de Enoque fala em arcanjo Miguel, arcanjo Rafael, arcanjo Gabriel e outros arcanjos por aí fora. Fala sobre a história dos anjos, etc. É um bocado confuso, mas nós temos a olhar aqui ao que Deus nos relatou e revelou. E fazer então a comparação, porque nós, o apóstolo Paulo diz para examinarmos tudo e reter o que é bom. E vamos ver o que é que Ellen White nos fala sobre essa passagem, por causa dos livros escritos. Diz assim: está em Patriarcas e Profetas capítulo 6, que nos diz: os antediluvianos não tinham livros,
não tinham registros escritos, mas, com seu grande vigor físico e mental, possuíam forte memória capaz de aprender e reter aquilo que lhes era comunicado e, por sua vez, transmiti-los à sua posteridade. Então vemos aqui que antes do dilúvio, segundo o que está aqui, irmão, segundo o que está aqui no Espírito de Profecia, os antediluvianos, assim como Enoque, não possuíam livros, nem registros alguns. Porquê? O registro e os livros dele era a mente. Eles tinham uma mente tão forte, tão forte, tão forte, que eles conseguiam reter o que ouviam de gerações em gerações, porque eles viviam muito, muito tempo. E vemos que quem ensinou a Enoque foi o próprio Adão. O próprio Adão instruiu Enoque sobre todos os acontecimentos, sobre o que ele vivia no paraíso, a causa do pecado, quando foi expulso, o sacrifício e a promessa de um Redentor. Enoque creu e começou a viver com Deus. E creu nessa pregação de Adão, do próprio homem que viveu um mundo, uma atmosfera sem pecado, né? de comunhão com Deus, e dele mesmo relatou qual foi a consequência desse ato. Isto é, melhor do que ninguém, de que ouvir da própria boca daquele que viveu essa experiência, essa mensagem. E Enoque, a ele foi ensinada essa mensagem. Então vemos que Enoque, ele viveu nesse tempo e, segundo o que escrito, não houve nenhum escrito, não houve nenhum relato, algo escrito sobre esse tempo antes do dilúvio. Agora, como é que Enoque viveu? Vamos falar um bocadinho sobre Enoque. Diz assim, em Enoque, era o Espírito de Cristo que falava por meio de Enoque. Aquele Espírito se manifesta não somente em expressões de amor, compaixão e rogos, não são somente coisas agradáveis que são faladas pelos homens santos. Deus põe no coração e lábios dos seus mensageiros o quê? Verdades penetrantes, incisivas como a espada de dois gumes. Diz que o poder de Deus que operava em seu servo, em Enoque, era sentido pelos que o ouviam. Hoje na Escola Sabatina dizemos que a verdade que é transmitida, ela só terá poder quando a igreja, quando aquele que transmite abandona o mundo. Quando se desapega às coisas do mundo. Isto é, nós estivemos apegados às coisas do mundo e transmitirmos a verdade, ela não terá poder. Mas se nós desapegarmos às coisas do mundo e transmitirmos essa mesma mensagem, essa mesma verdade, ela terá poder. Então, o problema está na mensagem ou está no mensageiro da mesma mensagem? A mensagem é a verdade. Ela deveria ter poder. Ela simplesmente não tem poder porque não vivemos. Porque estamos apegados ainda às coisas deste mundo. E por isso é que não tem poder. Mas em Enoque vimos que ele tinha poder. Estão a entender? Viu que tinha poder, porque diz aqui que era o Espírito de Cristo que falava por meio de Enoque e o poder de Deus que operava no seu servo, o quê? Que as palavras tivessem sentido àqueles que o ouviam. É o que nos diz aqui o versículo. Vamos ler em Hebreus capítulo 11 e o versículo 5. Fala sobre Enoque. E eu falei no sábado passado sobre o testemunho que agradara a Deus, que está em Enoque, em Hebreus capítulo 11, no livro de Hebreus, que é o capítulo 11, considerado os heróis da fé, e o versículo 5, que nos diz: pela fé, os irmãos podem acompanhar aqui ou na Bíblia, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado. Porquê? Porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E eu falei sobre isso, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Qual foi essa mensagem que Enoque transmitia? Nós podemos acompanhar em Patriarcas e Profetas capítulo 6, que nos diz: ensinava-se a quem? Aos homens que é possível obedecer à lei de Deus, que vivendo embora em meio dos pecadores e corruptos, eram capazes, como? Pela graça de Deus, de resistir à tentação e tornar-se puros e santos. Vemos aqui que Enoque era esse homem, apesar de viver numa geração, nós temos o conhecimento de como é que era o mundo antediluviano, e vemos que Enoque vivia com Deus. Aliás, ele andava com Deus, segundo o relato da Bíblia. E vemos que ele alcançou um testemunho aqui na terra, naquele tempo, que agradara a Deus. O próprio Enoque transmitia que, apesar de toda a condição do mundo, não nos devemos conformar como eles. Então, por Enoque, pela graça de Deus, Enoque mostrou que era possível o homem
ser transformado, o homem ser diferente da sociedade que vivia naquele tempo, que era possível o homem obedecer à lei de Deus e também resistir à tentação. E não só, ao fazerem isso, tornam-se homens santos, significa homens separados de todo esse sistema e tornam-se puros, segundo o relato. E diz que isto aqui foi um testemunho que alcançou e agradou a Deus. E nós vemos que o mundo antediluviano não era assim muito famoso. E sabemos que na maldade neste mundo vai chegar a tal ponto, mas nunca vai atingir o tempo antedilúvio. Graças a Deus. Graças a Deus. Então podemos acompanhar aqui também em Patriarcas e Profetas, capítulo 6, que nos diz, em meio de um mundo condenado, o quê? Irmãos, o mundo tinha que estar muito mal, porque foi realmente condenado à destruição. Por sua iniquidade, isto é, o mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu quem? Um homem que andou com Deus. Diz, um homem, quem é? Enoque. Viveu uma vida de tão íntima comunhão com Deus, que não lhe foi permitido cair sobre o poder da morte. E aqui tem um paralelo para nós. O caráter piedoso deste profeta representa o quê? O estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra por ocasião do segundo advento de Cristo. É 144 mil. Aquele povo santo, aquele povo que não se acha engano nos seus lábios, que seguem o Cordeiro, isto é, a comunhão com Deus. Esses aqui têm o caráter que representa, isto é, Enoque, daí serem transladados. Vemos esta comparação de Enoque com este povo que terá estas qualidades. Vemos aqui nos versículos anteriores que Enoque ensinava ao povo antes do dilúvio, que era quê? O que é que Enoque ensinava? Que era possível obedecer à lei de Deus. Era possível, apesar de estar no meio daquela sociedade, era possível. E também que era possível vencer a tentação e tornar-se diferentes, né? Santos. É interessante que isso foi o que Satanás disse que não é possível o homem obedecer à lei. E até ensinou aos anjos que os anjos não precisam de lei. Se somos livres, não precisam de lei. Foi o que Satanás ensinou. E foi posto em causa o quê? O governo de Deus. Tudo engloba, desde a criação, desde a história do Éden, desde a queda, o quê? À lei de Deus. A submissão, a obediência a Deus. É interessante que isto também aconteceu entre Satanás e Jesus. Jesus veio mostrar aquilo que Enoque nos ensinou e revelar-nos o que é que Satanás queria. Nós podemos encontrar isto aqui em mensagens, manuscritos relis volume 1 ou Verdades sobre os Anjos, no livro Verdades sobre os Anjos, que nos diz: o Filho unigênito de Deus veio ao nosso mundo como homem para revelar-nos que o homem pode observar a lei de Deus. Satanás, o anjo caído, declara que nenhum homem seria capaz de guardar a lei de Deus após a desobediência de Adão. Então vemos aqui num conflito. Jesus veio como um homem e mostrou que era possível ao homem obedecer, viver a lei de Deus. Mas Satanás diz que não. Então, e Enoque também viveu nessa condição. Ele próprio ensinava exatamente. Porquê? Porque através de Enoque falava quem? O Espírito de Cristo. Enoque tinha poder e o poder de Deus influenciava e fazia com que as pessoas crescem nessa mensagem, porque havia poder nessa mensagem. Então vemos aqui que ensinava-se isso. E nós hoje? Ensinamos isso? Ou acomodamos-nos com o pecado, com a sociedade em que vivemos, e isso é transferido para onde? Para dentro da igreja. E hoje, nós pecamos, vivemos em pecado e vamos continuar sempre em pecado, mas vivemos pela graça de Deus na fé de Jesus Cristo, né? Ele nos salvou, podemos continuar a vida em que estamos, né? Porque Ele já nos salvou. Porque essa é a mensagem de conforto que Satanás usa a cristandade para pregar. Mas, segundo o que eu entendo através também desse tema, é que a mensagem tem que ser direta. Temos que chamar o pecado pelo seu nome e mostrar que nós caímos, é verdade. A nossa natureza é aquela luta, nós caímos, é verdade, mas é possível vencer, não por nós. A graça de Deus é que faz em nós essa transformação, essa obediência. E Enoque ensinou isso, Jesus ensinou isso, e supostamente a igreja também deve ensinar isso. E preparar então esse povo, não é? Um povo santo, um povo puro, para ser comprado da terra, para ser levado para Ele. Então é essa a mensagem que deve ser transferida. Mas Enoque não viu, não ficou só por aqui.
Segundo o Espírito de Profecia, Enoque viu muito mais. O que é que ele viu em Judas? Eis que é vindo o Senhor com os seus milhares de anjos. Mas nós vemos que Enoque viu muito mais do que isso. Vamos, Patriarcas e Profetas, capítulo 6, nos diz assim: em visão profética, Enoque foi instruído com relação à morte de Cristo, e foi-lhe mostrado a sua vinda em glória. Isto é, eis que é vindo o Senhor com os seus milhares de anjos, acompanhado com os seus anjos, para da sepultura agora resgatar quem? O seu povo. Todos os que morreram na fé em Cristo, agora Jesus vem pôr em evidências a fé que eles creram, que é aqueles que já morreram, isto é, ressuscitar o seu povo. Diz aqui: viu também o estado corrupto do mundo no tempo em que Cristo aparecesse pela segunda vez. E aqui ele faz as características dessa geração. Diz que haveria uma geração jactanciosa, presumida, voluntariosa, aqui muito importante, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando a lei, é importante isto aqui, e desprezando a obra expiatória. E também viu depois de tudo isto o que é o resultado. Viu os justos coroados de glória e honra, mas também viu os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo... Enoque viu tudo isto. Ele teve o privilégio de ver tudo isto. Nós vemos aqui uma geração com... O que é que nos diz aqui? Jactanciosa, presumida, voluntariosa. Que características são essas nesta geração? Eu fui ao dicionário para vermos o que é que significa, porque há aqui palavras que às vezes eu também não entendo, então preciso de saber o que é que significa. Jactanciosa, que ostenta suas qualidades ou feitos, que expressa arrogância ou possui uma opinião muito elevada sobre si mesmo. Isto é, vaidoso ou orgulhoso. Isto não tem uma comparação com as características da igreja de Laodiceia? Será que as características da igreja de Laodiceia, isto é, o período em que vivemos hoje, não é estas características? Cheias de opinião de si mesmo, com que está tudo bem, é uma opinião muito elevada sobre si mesmo. Isto é, parece que não há nada à volta deles que os faça ver de outra maneira. Será que isto ainda é uma característica que ainda é para o futuro? Ou será que já vivemos essa característica? O problema é que não é só no mundo que isto acontece. Isto é dentro da igreja. E vamos a outra característica. Que pensa ser melhor que os outros. Ou que se sente superior. Isto é uma pessoa arrogante e orgulhosa. Pensa o quê? Pensa ser melhor que os outros. Será que a igreja, principalmente essa rivalidade que existe hoje, principalmente no cristianismo, será que uns não dizem que são melhores que outros? Será que no mundo diz, a maneira que eu faço é que é melhor, é que é correta, eu acho que isto aqui é o mais certo? Não é? Isto é, tiram de fora o ponto de foco, que é Cristo. Não é? A comparação com Cristo. Eles olham só em si, aparentemente está tudo bem. E também uma geração voluntariosa. O que é que significa uma geração, pessoas voluntariosas? São pessoas que agem ou se comportam tendo em conta somente o quê? A sua própria vontade. Características de quem persegue de maneira inflexível. Isto é, de quem prossegue, avança de maneira inflexível e sem pensar nos outros. Isto é, nas outras pessoas. Isto é, avança sempre com os seus próprios desejos. Nós falamos aqui na escola sabatina, o pastor Paulo Renato falou, eu vou levar o irmão a casa, não é? Mas não é no desejo de ajudar o irmão, mas é no desejo de me satisfazer, o meu interesse. Então, realmente essas características é o que Enoque viu antes da segunda vinda de Cristo. E isto, irmãos, é para nos preocupar. Pela graça de Deus, nós temos já essas características, estes pontos de referências que identifica a última geração antes da vinda de Jesus. Será que estamos muito perto? Ou longe ainda da volta de Jesus? É que já vimos isto tudo acontecendo. E agora, o que me chamou mais a atenção, irmãos, nós vemos aqui as características, e o que me chamou a atenção foi isto. Haveria uma geração jactanciosa, presumida, voluntariosa, negando o quê? E chamou-me muito a atenção. Negando o único Deus, negando o Senhor Jesus, pisando a lei, e esta palavra é muito feia, desprezando o quê?
a obra da expiação. Nós já lemos aquelas características, não é? Sobre o tempo em que viria essa geração. E agora, nesta parte religiosa, primeiro, vão negar o único Deus verdadeiro. A minha pergunta é, como é que se nega o único Deus verdadeiro se nós falamos de Deus, falamos da criação, guardamos o sábado? Como é que se nega o único Deus verdadeiro? E como é que se nega o Senhor Jesus Cristo? É interessante. E como é que se pisa a lei? Então, está tudo ligado. Aliás, eu falei que desde o princípio o foco disto, tudo isto tem obediência, a submissão a Deus, à lei de Deus. Tudo engloba. O primeiro mandamento nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Negando o único Deus é colocando outros deuses. É o único jeito, porque já não existe um único Deus, mas vários deuses. Nós encontramos isto, por exemplo, na mitologia grega, existem milhares de deuses que eles tinham. Os povos pagãos creiam em vários deuses, nos babilónicos também creiam em vários deuses, e neste tempo em que vivemos hoje parece que também é assim. Fazendo isso, negam o único Deus. E também negam o Senhor Jesus. Como? Sabem que o anticristo é o que nega o Pai e o Filho. Negando o Filho, negam o Pai. Então, fazendo isso, são o anticristo, que não tem nem Pai, nem o Filho. Fazendo isso, não aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu intercessor. Porque isto nos liga à obra da expiação. Porque faz com que desprezam o que é que Jesus está a fazer em nosso favor. O que é expiar os nossos pecados e purificar e nos preparar para a sua vinda. E fazendo tudo isto, pisam o que é a lei de Deus, porque parece que o foco de Satanás foi desde o princípio atacar o governo de Deus, atacar a lei de Deus. E parece que haverá uma geração com estas características nos últimos dias. Irmãos, eu li no Espírito de Profecia, e isto chamou-me muita atenção. Diz que a verdade e o erro estarão tão misturadas, mas tão misturadas, que só quem tem o Espírito de Deus consegue discernir. E eu fiquei assim, nossa, se eu não tiver o Espírito de Deus, serei enganado. É isso que foi a conclusão que eu cheguei quando li aquilo. Porque quem não tiver o Espírito de Deus será enganado. Porque elas estão tão misturadas que não conseguimos discernir. O inimigo tem feito este trabalho ao longo do tempo. Ele não faz aquilo drasticamente, ele não muda as coisas, ele vai ao longo do tempo. Porque ele também trabalha com o tempo, ele trabalha com a geração, ele nem dorme, o inimigo nem dorme. E ao longo do tempo ele tem causado estas divisões, estes enganos, e seduzido o povo de tal maneira, adormecido de tal maneira, que nós nem sabemos se é noite, se é dia, qual é a mão direita, qual é a mão esquerda. Precisamos, qual é o tema do trimestre? É o que é? O Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo, do colírio celestial, para discernir entre o certo e o errado, porque haverá uma geração que fará tudo isto. Então podemos ter o quê? Estarmos apegados cada vez mais a Cristo. Irmãos, a mensagem é transmitida ao povo que Enoque viu tudo isto. E isto serve para alerta para nós, para não nos sermos enganados. Deus Deus sabe o que é que está por vir. E Deus envia mensagens para nos preparar. Para quê? Para que nós chegássemos àquele tempo e dizemos, eu não sabia. Estão a entender? Nós sabíamos, todo o povo foi alertado, todo o Evangelho será pregado a todo povo, língua e nação, para testemunho. Está a entender? Para que não haja, eu não sabia. Então virá o fim. E Deus, no meio de tudo isto, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus terá então um povo, não diz uma igreja, diz um povo. Se esse povo identifica-se com uma igreja, melhor ainda. Oxalá que seja a nossa, que estamos aqui zelosos para trabalhar na obra de Deus. Mas este povo, que características terá este povo? Parece que tem as características dos próprios 144 mil. Na última geração, diz que Deus terá um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções deste século degenerado. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina, não é? Que estará à prova de algumas tentações. Pela graça de Deus, à prova de todas as tentações. E diz que as más sugestões dos provocantes cartazes talvez procurem falar aos sentidos e corromper a mente. Todavia, resumindo, achar-se-ão tão unidos a Deus e aos anjos que serão como os que não veem
e como os que não ouvem. Mas eles, o que é que diz? Têm de fazer uma obra que ninguém pode fazer por eles. É algo individual. Que é combater o bom combate da fé e lançar mão da vida eterna. Irmãos, se queremos ser este povo, temos que nos apegar ao poder divino. Estão a entender? Tem que haver uma comunhão para vencer toda a tentação. E também haverá prova da fé. A nossa fé será testada. Não é? Ela será testada, isto é, aquilo que eu creio, porque os princípios de fé é aquilo que eu creio que há um Deus, eu creio que há um Senhor Jesus Cristo, eu creio que Ele morreu, que ressuscitou, eu creio no santuário, eu creio no sábado, pronto. Isso é a minha fé. E eu vivo de acordo com essa fé. A minha pergunta é, essa fé vai ser abalada? Ela é abalada todos os dias. Se os irmãos não têm conhecimento, mas a fé é abalada todos os dias. O sábado será a pedra de separação. Estão a entender? No sábado, porque é que não faz isso? Porque é que não pode fazer aquilo? Estão a entender? Não podemos facilitar. A nossa fé vai ser posta à prova. E devemos o quê? Não nos apegar a este mundo. E aqui diz que haverá muitos cartazes. Cartazes são, hoje temos a internet, temos a televisão, temos muitas religiões, muitas ideias que nos fazem desviar a mente e corrompê-la. Mas diz que este povo que Deus terá, será tão firme a Deus, tão focado nas coisas de Deus, tão focadas em empenhar-se para salvar almas, que é como se nem vissem esses cartazes, nem ouvissem, nem vissem. Porque eles olham ao único modelo, que é Cristo. A irmã White diz que é um caminho muito estreitinho e que é um precipício de um lado e do outro. E aquele povo segue em fila, não é? E olham para onde? Para Cristo. Eles olham para Cristo, eles têm os olhos focados em Cristo. E o inimigo está atrás a tirar pedrinhas. Para quê? Para desviar a mente. E esses cartazes, todas as ideias que surgem hoje no mundo, estão a fazer isso. E muitas vezes nós perdemos demasiado tempo a criticar e a buscar um tema que nós nem compreendemos e tentamos ali compreender e perdemos demasiado tempo em explicar aquilo que Deus não nos explicou. Estão a entender? E acabamos por perder o foco. Cristo. E quando acabamos de perder o foco Cristo, já não somos, imitadores de Cristo. Porque nós somos aquilo que contemplamos. Estão a entender? Se nós contemplamos a Cristo, seremos próximos de Cristo. Se desviamos a mente de Cristo, vamos ser próximos daquilo que desviamos a mente. Ou daquilo que a mente é desviada. Então, irmãos, a mensagem é orar, pedir a Deus que nos ajude a ser um povo separado, a sermos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Ele nos guia em toda, não dizem alguma, dizem toda a verdade, mas cuidado para que a verdade não faça de nós vaidosos espirituais. Estão a entender? Porque isso é o que acontece com a maioria da igreja. Isso foi o que aconteceu com o maior vaidoso que se achou ser como Deus. Satanás. Quanto mais nós. Então que Deus abençoe realmente a buscar a Deus todo o nosso coração e ter uma experiência como Enoque. Assim como Enoque andou, ele andou 300 anos e Deus viu que ele não merecia mais estar onde está e Deus o trasladou. Vai chegar a um ponto em que o povo de Deus aqui na terra não se sente mais, não se sente, bem neste mundo em que vivem e Deus vai buscá-los e levá-los para Ele. E que Ele venha o mais rápido possível. Possamos nós lançar a mão da vida eterna e que possamos também trabalhar na causa de Deus e zelarmos nesta causa. Que Deus abençoe a todos os irmãos. É o meu desejo. Em nome de Jesus.